ano, que é valorizadíssimo. Também está liberada para o vencedor a demolição do tobogã. Ah, que bancada muito conhecida, que tem o ingresso mais barato do estádio. O que chama a atenção é que essa licitação ocorreu às pressas, menos de 24 horas depois da liberação do Tribunal de Contas do município. A gente vai conversar agora com o Renato Biasi, que ele traz informações sobre esse assunto. Boa noite, Renato. Então eu vou mostrar tudo que tem dentro da minha mochila, não fora. Boa noite, Tramontina, boa noite a todos. Pois é, a concessão estava suspensa desde julho do ano passado, até que ontem o Tribunal de Contas do município acabou liberando o processo. E aí a Prefeitura rapidamente chamou as 4 empresas que haviam apresentado propostas até então, e hoje cedo, numa sessão na Secretaria Municipal de Esportes, no bairro de Indianópolis, na Zona Sul, foram abertos os 4 envelopes com as propostas e saiu o consórcio vencedor, que ofereceu um valor 3 vezes maior do que o leilão, aliás, o limite inicial, o lance mínimo estipulado pela Prefeitura. Agora, esse consórcio vencedor, por enquanto, não vai poder fazer nenhuma obra aqui no estádio do Pacaembu, nem organizar shows e eventos, pelo menos enquanto estiver vigorando uma liminar da Justiça. Veja outros detalhes na reportagem. Cartão postal de São Paulo, o complexo do Pacaembu tem um estádio, uma piscina olímpica aquecida e um ginásio poliesportivo coberto. E é a primeira concessão da Prefeitura de São Paulo desde que o então prefeito João Dória anunciou o pacote de desestatização em 2017. A Prefeitura também pretende desestatizar parques como Ibirapuera, o Autódromo de Interlagos, o AMB, mercados municipais, terminais de ônibus e cemitérios. No caso do Pacaembu, a concessão estava prevista para julho do ano passado, mas a Prefeitura adiou o processo por orientação do Tribunal de Contas do município, que já tinha barrado outras licitações. Ao mesmo tempo, a Associação Viva Pacaembu entrou com uma ação na Justiça contra o processo de concessão. Eles alegavam que a modernização do estádio poderia descaracterizar a construção, que é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. Mas ontem o Tribunal de Contas liberou a concessão e a associação diz que vai recorrer à Justiça novamente. Pediram uma liminar, sim, para que a gente pare o processo de concessão do estádio e volte para o início e faça direito, respeitando as questões urbanísticas, questões de tombamento, questões jurídicas, questões ambientais. Para a concessão do Pacaembu, a outorga mínima exigida pela Prefeitura era de 37 milhões de reais. E foram feitas 4 propostas. A Construcap ofereceu quase 45 milhões de reais. A W Torre, quase 47 milhões. A segunda maior proposta foi a do consórcio Arena, liderado pelo Santos, que ofereceu 88 milhões de reais. Mas o consórcio Patrimônio SP ganhou a disputa com 111 milhões de reais, 3 vezes mais que o pedido pela Prefeitura. O consórcio Patrimônio SP é formado pela empresa de engenharia Progen e pelo Savona Fundo de Investimentos em Participações. A Progen atua em diversas áreas, como mineração, metalurgia, petroquímica, implantação e construção. E gerenciou complexos esportivos no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas de 2016. A Prefeitura informou que o resultado da concessão será publicado no Diário Oficial do município amanhã e que a partir de então será aberto um prazo de 5 dias úteis para eventuais recursos. Não havendo recursos, começa a fase da habilitação, em que será avaliada a documentação do consórcio vencedor. A Prefeitura de São Paulo informou que as decisões judiciais citadas pela Associação Viva Pacaembu não impediam a continuidade do processo de licitação e que o edital já é compatível com as normas previstas para a região do Pacaembu. Eu quero saber agora, novamente ao vivo com o Renato Biasi. Renato, como é que ficam aquelas atividades esportivas de graça que são oferecidas aí no complexo do Pacaembu? Assista todos os seus vídeos, Lu. Tramontina, olha, o edital deixa claro que o consórcio vencedor é obrigado a ceder à Prefeitura de graça o complexo poliesportivo para atividades orientadas pela Secretaria Municipal de Esportes. E determina até um tempo mínimo para isso. Por exemplo, 4 horas de piscina por semana, 4 horas de pista de atletismo por semana e assim sucessivamente em relação a outros equipamentos. Agora a gente lembra que hoje o Centro Esportivo do Pacaembu é aberto das 8 da manhã às 5 da tarde com uso livre para todas as áreas. Tramontina. Obrigado, Renato.
E uma outra informação sobre o que vai mudar com a concessão. O consórcio vencedor tem que manter o nome Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho e o apelido Pacaembu na denominação do complexo, mas poderá acrescentar outros ao nome original. E o governo do estado de São Paulo vai começar no dia 25 deste mês a primeira fase do Corujão Estadual da Saúde. Acompanhe os detalhes comigo aqui, olha só. A Secretaria Estadual da Saúde vai fazer 155.243 exames de ultrassom, mamografia e endoscopia. São para pacientes da região metropolitana, Campinas e Taubaté, numa primeira fase. O atendimento vai ser nos horários alternativos, na rede pública e em hospitais particulares. O secretário da Saúde de São Paulo explicou que o Corujão Estadual da Saúde vai seguir o modelo implantado na Prefeitura de São Paulo quando João Dória era prefeito e deu um prazo de 2 meses para fazer todos os exames dessa primeira fase. Nós contatamos as entidades privadas e que, junto conosco, com as nossas unidades regulares, irão fazer um esforço coordenado e estruturado no sentido da gente diminuir os pacientes, o número de pacientes que estão em fila para exames. Isso é muito significativo porque o número é muito grande. Pelo prazo de 60 dias a gente consegue diminuir significativamente essas filas. Aqui tem uma estrelinha. Agora a gente muda de assunto para falar do Carnaval 2019. Porque a corte do Carnaval vai ser conhecida esta noite, daqui a pouco. Uma eleição vai definir o rei Momo, rainha e 2 princesas. Repórter Felipe Guedes tem as informações ao vivo. Boa noite, Felipe. A parte de programa costumeiro da lá. Oi, Tramontina, boa noite. Quando a gente começa a ouvir falar de rei Momo, rainha, a gente vê que o carnaval tá aí, né? E já chegou mesmo a eleição, inclusive, da corte, como você disse, da corte do samba, vai ser hoje à noite aqui no auditório do AMB. Tá vazio ainda porque eles estão terminando de ensaiar, né? Aqui embaixo vão ficar os jurados, olha, são 11 jurados que vão escolher entre 6 candidatos a rei Momo e 6 candidatas à rainha do carnaval. Quem vai representar o carnaval aqui da capital. Eles têm que cumprir algumas exigências, né? Tipo, morar em São Paulo, o rei Momo tem que pesar no mínimo 110 quilos, a rainha ter entre 18 e 30 anos, e aí eles vão ser avaliados em alguns quesitos: comunicação, simpatia, samba no pé, elegância, estética corporal. São vários desfiles, né, com vários trajes, traje social, fantasia, para as meninas traje de banho, traje de gala. E aí depois disso, eles vão se transformar aí nos representantes do carnaval, vão participar de vários desfiles e receber prêmios também, Tramontina. Valeu, Felipe, obrigado. Samba no pé e simpatia. A gente viu nas imagens aí. No G1 você encontra os nomes e fotos das candidatas e candidatos na corte do Carnaval de São Paulo. Vamos ver a participação dos nossos internautas, telespectadores, do nosso público nas redes sociais. E o pessoal está comentando aqui que está muito triste com o que aconteceu no Rio de Janeiro, o incêndio que destruiu o sonho dos jovens. Muito triste o incêndio, fala o Lidinaldo. E que tragédia. É um assunto que está todo mundo comentando, todo mundo se sentindo emocionado pelo que aconteceu lá no Rio. Termina assim o nosso SPTV. Para rever as reportagens, Globoplay. Se caminhando ou correndo, mas ele conseguiu fazer todo esse trajeto aqui, e a intenção dele era chegar até uma garagem de ônibus, de linhas de ônibus, que existe aqui na região. Ele saiu caminhando esse trecho ou correndo, passou por toda essa rua aqui, e lá na frente ele conseguiu virar à esquerda e ter acesso aos ônibus que passam na região. Não se sabe exatamente para onde ele seguiu. O que impressiona... Um procedimento normal. Por militares e apoiadores do governo chavista durante a coletiva. Trazidas para a empresa e essas famílias vão ter toda a... At the sound of the bell, the Aqui é uma ficha de costas, aqui é para colocar o nome. Coloca meu nome aqui, ó. Intervalo rapidinho, daqui a pouco você vai ver que o futebol está de luta. Não são inimigos, eles disputam campeonatos de futebol. Os torcedores têm que brincar entre eles. Quando um ganhar, brinca com quem perdeu e vice-versa. Um dia um ganha, outro dia um perde.
todo ultrapassado, não segura mais aqui não é de luz e tanta demanda elétrica que a gente tem no apartamento. Porque isso aí era da época dos anos 70, a gente tinha muito menos equipamentos elétricos em casa. A gente tem, já existe coisas muito mais modernas. A fiação da casa das pessoas precisa ser trocada de tempo em tempo. O fio, ele tem uma duração, uma vida útil. E aí você, quando coloca numa carga, num fio antigo, e é de longo, o ar-condicionado trabalha o fio aquece, ele tende a estragar. Gente, quem fala que não muda de cor, não está atualizada, pode gerar um fogo. Eu só queria fechar essa fala, porque tudo que você falou está certo, pode ter sido sobrecarga, pode ter sido elétrica não atualizada, né? Uma falta de manutenção elétrica. Isso tem que é o machinho da Mulher Maravilha, que gostou da Mulher Maravilha. Mas eu só queria fechar para tentar dar algum conforto para as famílias. Aqui é cheio de carnaval, gente. Os meninos morreram dormindo. Eles não necessariamente morreram muito. Foi em casa todo o jogo aí, 1950. Que foi inaugurar o Maracanã. Dá zero pra Ao mesmo tempo que a gente tem torcida única em São Paulo, que é a vitória da intolerância, a gente tem, divulga pouco, que no Maracanã, na parte central, hoje as torcidas são misturadas. Como era no começo do Maracanã e como é no Beira-Rio e no Arena do Grêmio hoje em dia. E ali não tem grupo. Mas você vai no Engenhão, e as pessoas semana retrasada deu 5 mil pessoas em Botafogo e Flamengo, que é um público inacreditável, mas que certamente tem a ver com o homicídio que aconteceu no ano passado. Então, as pessoas são diferentes. O Brasil é um país muito grande. E é por isso que acontece tanta coisa ruim num território tão grande. Ele é de cachorro. Eu acho, no fundo, que o que está acontecendo, a gente precisa parar para refletir. No lugar que a gente está. Porque o Brasil é um país de terra de gente muito boa, gente muito gentil, muito generosa, muito cordial, muito cavalheiresca, adora sair para tomar um chopp, para tomar um refrigerante, para tomar um sorvete, se abraçar, comemorar, como a gente viu no vestiário dos meninos. É um povo alegre. É um povo alegre. Só que tem um acidente por semana. É muita tragédia. Então, a gente precisa parar isso aqui para balanço e falar, espera um pouquinho, vamos resolver isso aqui. Vamos andar pra frente. Sabe, parar de discutir por idiotice. Muita gente não discute por idiotice, é o que eu tô falando. O Maracanã, nos clássicos, tem há 4 anos a torcida misturada no meio. A gente fala todo final de semana absurdo da torcida única em São Paulo. De fato, é a vitória da intolerância. Mas quando a gente fala que todo final de semana tem só pra colocar aqui o Maracanã sempre teve torcida misturada nas cadeiras do segundo andar e na geral. Desse novo formato acabaram as cadeiras, acabou a geral, e aí você tem aquela parte central ali, onde há essa possibilidade. Mas isso que é o que lembra o início do Maracanã, quando ali no meio era a terra de ninguém, como diz o João Márcio, tinha a turma do jogo de linha e tinha a turma da briga. Agora, PVC, o que além disso, né, que nos estádios e nos arredores dos estádios ainda continua acontecendo muita confusão, não está mais restrito a estádio. Aquela imagem recente de duas meninas com a camisa do Corinthians no metrô. Elas foram cercadas por palmeirenses. Apenas citando... Ao contrário. Palmeiras cercados por Corinthians. Exatamente. Perdão. Então, só para citar, estou citando esses times apenas para pegar um exemplo, mas infelizmente temos vários exemplos. Situações como essa, no nosso dia a dia, do cara ter que tirar a camisa do time dele, porque vem um grupo ali que se vê com a camisa de time tal, mesmo não conhecendo a pessoa e o cara não fazendo nada, ele será linchado, ele pode levar um tiro, ele pode levar uma facada, como aconteceu no Flamengo e Botafogo. Será que essa tragédia pode trazer uma luz, plantar uma semente para mostrar para tanta gente que o PVC tem razão? São pessoas muito diferentes, tem muita gente ignorante, tem muita gente ruim, infelizmente, no meio desse mar de gente boa. Que isso é um absurdo? Será que pode ser plantada essa semente? A gente discutiu um pouco sobre isso no episódio da Chapecoense.
né? Obviamente houve uma comoção, mais ou menos como nesse caso, comoção mundial, né? O Chapecoense era um clube pouco conhecido fora do país. Os clubes se uniram, oferecendo todo tipo de ajuda, solidariedade, clubes do exterior, né? Houve ali uma união em torno da Chape, mas isso não parou depois com provocações, hoje com mídias sociais, a intolerância é muito grande, provocações, convivência é difícil, as pessoas discutem por coisas importantes e coisas pouco importantes. Tem uma diferença nesse caso, porque há uma diferença grande entre Flamengo e Chapecoense. A Chapecoense nunca foi um time com rejeição, né? Então era uma história de um grupo humilde, um clube pequeno que ascendeu e chegou ao ponto de decidir um torneio internacional. Sonhos morreram ali e todo mundo era fácil abraçar. O Flamengo é um time gigante, poderio e tem rivais históricos, dentro do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Ainda mais nesse momento, com o Flamengo tão poderoso, as pessoas brincam com os antes, né? Ah, você é anti-flamenguista, você é anti-corintiano. E nesse momento, acho que ninguém tem condição nenhuma de fazer brincadeira, de fazer piada, de tirar sarro. E esse momento talvez fosse mais uma oportunidade para os clubes se unirem. Agora está na pauta, na mesa dos clubes, juntos, uma venda milionária dos direitos de TV para o exterior. Milionária mesmo. Milionária mesmo, coisa de 3 bilhões, né? Todo mundo ganharia. Se os clubes se ajudam, se apoiam em todos os níveis, categoria de base, né? Todo mundo se conhece. Massagista de clube, tá aqui o Edmundo vai falar. O massagista de todos os clubes conhece o massagista do outro. O preparador físico de um conhece o preparador físico de outro. Técnicos, eles são irmanados, as categorias se abraçam. E as diretorias dos clubes do Brasil normalmente não. Cada um puxa a brasa para sua sardinha, tenta defender o seu. A não ser quando são casos específicos. Negociar direitos em que todo mundo vai ganhar dinheiro, ou em casos terríveis como mãe, quanto que é o meu lápis mesmo? Já tem gente de novo discutindo uma liga independente no país, fora da CBF. A CBF poderia ajudar nesse processo, mas os clubes irmanados, unidos para todas as questões, boas e ruins, seria um grande avanço para o futebol brasileiro. Em outros países também é assim, né? Você tem rivais em todo mundo, todo país você tem clubes que são adversários, mas unidos em ligas, em associações, em grupos, eles são muito mais fortes. Todo mundo lucraria no futebol brasileiro se os clubes fossem mais unidos. E a rivalidade continua mais sadia, esportiva. A intolerância que tem tomado tanto conta na sociedade deveria ser esquecida, acabada no futebol. Para mim, respondendo a sua pergunta, o povo brasileiro, no modo geral, é nota 10. Só que as pessoas, individualmente, elas são legais. Mas em grupos, elas são mais violentas, mais